Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou começar com esse vídeo que eu deveria ter feito há muito mais tempo. Na verdade, as pessoas que me acompanham aqui sempre me perguntam, pedem para saber da minha trajetória, de quando eu comecei, tanto na profissão de educação física, como eu me despertei, né? Qual a hora do start para a mudança, né, da alimentação. E aí eu queria dividir com vocês a minha história desde o início porque eu sei que muitas pessoas vão se identificar também. Então, na verdade, gente, eu nunca tinha tido oportunidade de fazer nenhum tipo de atividade física, nem academia e nem também as aulas da escola. Então, quando eu falei, né, que eu fiz opção, porque a educação física ela foi uma escolha minha, ela não foi uma questão de é o curso que tem, sabe? Porque eu quis, né, fazer educação física sem ter tido influência de ninguém, né, nem tampouco eu tinha uma pessoa na minha família formada em educação física que não trabalhava na área. E eu sempre trabalhei no comércio e estudei. Então, nem mesmo as aulas da escola eu tinha oportunidade de fazer. Mas a educação física era uma coisa que me encantava tanto e era alguma coisa que eu queria vivenciar, tanto praticar atividade como exercer a minha profissão, ajudando as pessoas através da atividade. Mas eu nunca tinha tido oportunidade, porque eu sempre trabalhava de dia, de tarde, estudava à noite. Trabalhava de dia, de tarde, estudava à noite. Então, quando eu falei que eu ia fazer educação física, todo mundo falou, mas como assim? Não tem nada a ver com você, você não faz nenhum tipo de atividade. Você não frequenta as aulas da escola, né? Porque eu tinha atestado, porque eu trabalhava. Então foi um espanto muito grande. Mas independente da opinião das pessoas, era algo que eu queria, né? Foi uma escolha minha. E na minha cidade, eu moro no interior, não existia, né, até então faculdade. E a mais próxima, eu ainda ia ter que pegar todos os dias, né, uma condução de 1 hora e 15 até a faculdade. E mesmo assim, nada disso foi empecilho, porque eu realmente queria, né? Ou então fazer a opção de morar na cidade. Então, quando eu prestei vestibular, foi uma faculdade particular, eu não prestei vestibular para a faculdade federal porque o meu pai não deixou. A verdade é essa. Ele tinha muito ciúme e ele nunca admitiu o fato de morar fora, de eu morar fora. Eu sou a primeira filha, né? A única filha, eu sou a única mulher e a mais velha. Depois de mim, os meus irmãos, foi tudo mais tranquilo, mas aquela que rompeu as barreiras, então eu tive um pouquinho mais de dificuldade. Então ele não admitiu nem que eu me inscrevesse. Então eu fiz o vestibular no curso que eu escolhi, né? Ele me permitiu escolher o meu curso, mas ele não me permitiu tentar uma faculdade federal, enfim. Isso não estava muito importante para mim, não era muito importante, o que eu queria era fazer a faculdade, independente de onde fosse. Então, eu escolhi, né, uma cidade que era próxima à minha, também, que é uma cidade do interior, que é Caratinga, e fiz o vestibular e comecei a estudar. Como eu falei, né, no entanto, meu pai não admitia ainda o fato de eu morar fora, mesmo que numa cidade próxima. Então, eu comecei a ir e voltar todos os dias. E nesse mesmo contexto, né, a educação física é uma profissão que ela te permite, tão logo você iniciar o curso, você já começar a desenvolver também o trabalho. E dentro da educação física, o que mais me encantava não era muito a parte escolar, era sempre a parte da academia, sabe? A parte do bacharel. E por incrível que pareça, né, o ano que eu me formei foi o último ano, até um marco dentro da profissão, foi o último ano que o profissional podia fazer durante os 4 anos de faculdade o bacharel e a licenciatura juntos. Hoje não é assim mais, né? O meu ano foi o último ano, então quem formou em 2005 teve esse benefício de fazer 4 anos de faculdade com as duas juntas, agora separaram. Mas, enfim, hoje, na época que eu escolhi a educação física, ainda não estava tão em voga, sabe? Essa questão da atividade, da nutrição.
As pessoas, elas estavam muito mais voltadas, assim, para o campo da odontologia, direito, e a educação física, ela era meio que um patinho feio, assim, sabe? E eu percebi, às vezes, até um pouco de preconceito, inclusive da parte da minha família mesmo, né? A minha mãe foi um pouco contra. Ai, mas você vai fazer educação física, Flávia? Eu falei, mas eu quero trabalhar, eu quero ser personal trainer. Eu já sabia, inclusive, a área que eu queria desenvolver dentro do meu curso, sabendo que a educação física é uma infinidade de oportunidades, né? Então, eu já sabia, inclusive, aonde eu queria atuar. Eu quero atuar na área de academia, eu quero ser personal trainer, eu quero fazer isso, eu quero mudar o meu corpo, eu quero influenciar as pessoas a fazerem o mesmo. E a minha mãe falava, mas você tem o exemplo da sua tia formou educação física e hoje vende roupa. Não importa, a história de cada um é de cada um e eu sei do que eu quero e eu sei o que eu tô buscando. E eu batia o pé. Muitas vezes, até mesmo quando me perguntava, ai, meu pai ia contar, né, tudo feliz. Ai, minha filha passou no vestibular. Aí a pessoa falava assim, qual curso? Eu percebi que ele tinha vergonha de falar que era educação física. E ele falava assim, ah, ela fez educação física, mas ela vai fazer depois fisioterapia, medicina. Eu falava, não, eu não vou fazer porque o que eu quero é atuar na área de educação física, né? E independente de qualquer coisa, né? Ah, educação física não dá dinheiro, né? É mentira, porque eu acho que tudo que você faz com amor e dedicação, você vai ter o dinheiro. Na verdade, o foco não é ganhar o dinheiro. O foco é naquilo que você vai desenvolver e o dinheiro é consequência daquilo, né? Então, logo que eu comecei o curso de educação física, eu já comecei a buscar algumas coisas para vivenciar, né? Então, eu atuei na área da atividade física para o idoso, que eu achei fantástico, uma coisa que é super gratificante, sabe? Eles são queridos e tudo que você proporciona, eles te devolvem assim, nem em dobro, é em triplo, sabe? A gratidão muito grande. Você devolver, né, algum movimento que a pessoa ou perdeu, ou sentia dor, né, ao executar, aquilo foi fantástico. E atuei em todos os campos nesse mesmo sentido, né, de trazer essa autonomia. E também trabalhei com pessoas com deficiência mental, né, que não tinham consciência das partes do próprio corpo. Então isso foi fantástico para mim. E quanto mais eu estudava educação física, mais eu me apaixonava com o que eu podia fazer. Aquilo era uma ferramenta transformadora, libertadora, sabe? Então eu falei, gente, quantas pessoas e quantas coisas eu posso fazer. Muito mais do que só o físico, sabe? E eu fui descobrir isso no decorrer, né? Quando mais eu descobri a educação física, eu mais me apaixonava. E a minha prática, né? Então eu comecei, né? Eu trabalhava, né, de manhã. O meu curso ali era à tarde, então eu trabalhava de manhã, dava aula e depois eu ia para a escola, para a faculdade, voltava, dava aula à noite de novo. Aí eu quero contar para você como foi assim, o meu primeiro contato remunerado, porque até então todo esse trabalho que eu tinha feito era como que fala? Não é caridade, era voluntário. Era um trabalho voluntário porque eu queria vivenciar aquilo, né? E eu entendi também que tudo que você faz, né, para auxiliar as pessoas, quando você foca nisso, no benefício das pessoas, o dinheiro ele é consequência. Então, minha primeira experiência toda na educação física, ela foi voluntária. E aí um dia, né, na minha cidade do interior, tinha pouquíssimas academias, tava abrindo uma academia e a pessoa falou para mim, Flávia, você que tá estudando, né, você tem interesse? Eu falei, eu tenho. E aí eu fui lá conversar com essa pessoa. E aí ela falou para mim assim, ó, na minha academia a gente vai ter aula de jump. Aí eu falei, oba, eu dou jump. Aí, vai ter aula de dança. Eu falei, opa, também dou dança. Vai ter aula de natação. Eu falei, natação também consigo, né? Aí eu falei, beleza. Aí não. Só que ele foi falando as coisas que iam ter, e no final ele falou assim: pra tudo isso a gente já tem pessoas pra desenvolver. Mas eu precisava de alguém pra dar o spinning. Na hora que ele falou spinning, eu nunca tinha ouvido nem a palavra. Eu não sabia nem do que se tratava.
E aí eu falei, spinning. Eu olhei pra cara dele e pensei assim, falei, gente, que diabo é isso, né? Aí ele falou assim, acho que ele viu na minha cara que eu não sabia nem o que se tratava. Falou assim, aquela bicicleta que a pessoa pedala e tal, na hora na minha cabeça veio a bicicleta ergométrica. Porque eu não tinha, era uma atividade que era nova, e principalmente no interior, né? Aquilo estava chegando, assim, era o primeiro lugar que ia ter, né? Ele falou assim, eu preciso de alguém que faça isso, porque para as outras coisas já tem, porque aquelas outras coisas todo mundo já fazia, já conhecia, inclusive eu também já fazia. Então, que era novidade. Aí ele falou, você quer trabalhar com isso? Aí, naquele momento ali, eu assumi o compromisso com ele, eu falei, eu quero. E ele falou para mim, as aulas começam dia 6 de janeiro. Eu falei, então tá bom. E era virando o ano e eu corri atrás. Eu saí de lá antes de entrar no carro, no ônibus. No ponto de ônibus eu já comecei a procurar spinning, curso de spinning. E eu falei, gente, eu não posso perder a oportunidade, né? E eu nunca tinha pensado em dar aula de spinning. E as aulas acontecem assim pra mim, né? E aí eu fui, busquei um curso de spinning. Achei em Belo Horizonte, falei, eu vou fazer. Era um investimento de R$ 797, eu me lembro de todos os detalhes. Isso há muitos anos atrás, né? Há 14 anos atrás. Então foi um investimento de 700 e poucos reais, R$ 797 para ser mais exato. Mais a viagem, né? Mais a despesa. E eu não tinha esse dinheiro, estudante, né? Eu não tinha esse dinheiro, mas eu falei, eu não vou perder a oportunidade, né? Porque isso é uma carta de entrada no mercado de trabalho e eu não vou perder a oportunidade. A gente precisa investir também quando a gente tem, né, consciência de que aquilo vai trazer de retorno. E aí eu fui investir, né, dividi lá de quantas vezes eu consegui e comecei a trabalhar. Falei, com as próprias aulas eu vou conseguir pagar isso. E aí eu fiz o curso. No curso, foi um curso de um final de semana, mas que dava, né, a certificação, inclusive internacional, de professor de spinning. Então, eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que até então eu não sabia nem que existia. E aí eu fui pioneira na minha região, né, com as aulas de spinning. E aí eu comecei a executar aquelas aulas e aquilo foi assim, eu me apaixonei. Tudo que eu pego para fazer, eu acho que eu sou tão intensa que aquilo meio que se torna uma filosofia de vida, sabe? E aí eu apaixonei com aquilo e eu me dedicava e comecei a dar uma aula por dia, 2, 3, quando eu vi já estava dando 4 aulas e com várias turmas, né? Porque a sala era pequena, então eu tinha a opção de aumentar a sala, mas aí o investimento era do dono da academia para comprar mais bicicletas, ou aumentar a quantidade de aulas que eu dava para poder atender toda a demanda. E aí eu dava muitas aulas para poder atender todas as pessoas que queriam fazer. E aquilo para mim era muito mais do que prazeroso, eu não sentia sacrifício naquilo, sabe? E foi assim que aconteceu. O segundo ponto, né, dentro da minha profissão, foi quando, mexendo, buscando, eu vi que a novidade era muito legal, né? Como eu entrei, a minha porta de entrada no mercado foi através de uma coisa totalmente nova e eu fui pioneira, eu gostei daquilo, sabe? Eu achei aquilo muito interessante porque eu não tinha meio que concorrência. Spinning só a Flávia que dava. Aí eu fui buscar alguma coisa além do spinning, que também não tinha na minha região, né? E eu fui descobrir um grupo, né, que é uns sistemas de aulas, né, que é a The Body Systems, que chama, até hoje existe, e eu pensei, eu vou trazer para cá, porque é uma novidade que o pessoal com certeza vai gostar. E eram várias aulas, né, Body Pump, quem conhece sabe, Body Pump, Body Combat, Body Balance, aulas de todos os programas, de todos os objetivos, né, de alongamento, dança, fortalecimento, emagrecimento, e você faria um curso, né, seria liberado lá, você teria uma licença para executar as aulas, e aí eu fui lá e fiz tudo direitinho. Paguei, fiz a licença, conversei com a dona da academia, olha, estou trazendo aqui para você, é uma novidade, ninguém tem, e com certeza isso aqui vai chamar a atenção. E era um investimento que ela tinha que fazer também, porque a academia precisava pagar uma licença. Enfim, foi sucesso.
eu fui lá, fiz todos os cursos, me capacitei e trouxe essa novidade para minha cidade também, como eu disse, né, do interior. Não tinha ninguém que dava, então eu comecei a dar. Então, eu passei a ser referência das aulas. Então, a spinning, até então era só eu, depois que eu comecei a desenvolver, outras pessoas começaram também. Aquilo que é interessante, você acaba gerando, né, a curiosidade nas outras pessoas e logo essas pessoas vão começar a desenvolver aquele trabalho similar. Então, você tem que estar sempre buscando algo diferente para se manter, né, referência de alguma coisa, porque daqui a pouco todo mundo tá fazendo. E aí você deixa de ser, né, referencial. E aí eu trouxe isso para Manhuaçu e foi uma febre. E daqui a pouco outras pessoas começaram a ter interesse também em se profissionalizar. Aconteceu que a dona mesmo, né, da academia, ela não quis mais assumir fez uma mudança, né, em termos de administrativos, ela não quis mais assumir essa mensalidade aí dessa liberação e eu não queria abrir mão das aulas. Foi quando eu falei que eu ia sair da academia, ia apresentar esse meu projeto para outra academia, né? E aí os meus alunos falaram, Flávia, não precisa ir para academia nenhuma. Vão para minha casa, você dá aula na minha garagem, você dá aula no meu terraço, aí eu coloco um espelho lá, eu faço um investimento para você, eu faço... E até então, gente, a Body Systems, ela não tinha feito para pessoa física, né? Eu não era uma academia, então ela tinha que ter uma academia, um estabelecimento e tal e tal. E aí, eu vendo, né, aquela mobilização das pessoas de querer fazer a coisa acontecer, não interromper, né, eu falei, então, gente, então vamos fazer o seguinte, eu tenho um terraço e eu vou botar um espelho no meu terraço. Se você tá oferecendo sua garagem, você tá oferecendo seu terraço, então vamos fazer lá em casa, vamos fazer na minha casa. E aí, eu vou entrar em contato, porque eu acho que certo tem que ser certo, né, e eu vou pedir a liberação. E aí, gente, olha só o que aconteceu. Eu mandei um e-mail no dia que eu me desliguei da academia. Então, contando, né, que eu não queria interromper as aulas e pedindo que eu, como pessoa física, né, eu não tinha um ambiente para oferecer para os meus alunos, mas a gente queria continuar as aulas e a gente ia fazer de uma forma meio que adaptada, né, que não era uma academia, mas eu estava me comprometendo em assumir, então, a prestação, etc., da liberação. Esse e-mail, ele nunca foi respondido, ninguém respondeu. E eu comecei a trabalhar, né, e aquele negócio que vocês já devem ter ouvido falar, o prego que se destaca leva a martelada, alguém me denunciou. E foi a melhor coisa que aconteceu, sabe? Porque quando eu cheguei para fazer a minha certificação, que era atualização de cada 3 meses, eles falaram assim, Flávia, por favor, vem aqui. Aí eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Me botaram numa sala e falaram assim, você pode aguardar um pouquinho, porque eu vou chamar o supervisor do superior do não sei do que ele quer conversar com você. Eu já sabia que era a respeito de alguma coisa nesse sentido, mas eu tava, né, resguardada porque eu fiz a pronunciamento, assim como eu me desliguei, então eu não tava com nenhum problema. O problema foi a falta que eles não tinham me retornado o e-mail, então eu tava tranquila. E aí, quando chegaram para mim, eles falaram, Flávia, a gente teve uma denúncia que você tá, né, fazendo aula na sua casa e tal e tal. Aí eu falei, sim, eu tô. Isso é verdade? Eu falei, sim, é verdade, eu estou na minha casa, dando aula na minha casa. Ele falou assim, mas você sabe que isso que não pode? Eu falei assim, mas, aí eu expliquei, eu mandei o e-mail, aí eu abri o e-mail, tá vendo esse e-mail aqui? Então, eu quero continuar com as aulas e eu tô disposta a pagar pela mensalidade. Eu tenho hoje 150 alunos no meu prédio, no meu terraço. E aí o cara, sabe o que ele falou? Ele falou assim, parabéns, parabéns, porque a gente não tem aqui dentro da Body System nenhum caso igual ao seu.
Mas a gente não pode ignorar que se você fez no seu terraço, né, levou 150 alunos, é muito prazer que a gente vai ter em abrir uma exceção e você vai passar, então, a dar essas aulas de forma legal. E aí eu comecei a pagar mensalidade e dar aula no meu terraço. E aí o número de alunos foi só aumentando. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de sair do meu terraço, até para oferecer um espaço mais confortável para os meus alunos, né? Em forma de gratidão mesmo, né? Das pessoas que estavam ali comigo, né? Mesmo em condições precárias, né? Elas estavam ali comigo, pelo que eu oferecia, pelas aulas que eu dava, pela confiança no meu trabalho. E aí eu recebi, então, um telefonema de uma das academias da minha cidade, a mais antiga de todas, né, mais super respeitada, e me fazendo, então, a oferta de levar os meus alunos, né, para lá, ter esse conforto, um local específico, né, e aí foi o que eu fiz. Eu conversei com todos os alunos, sabendo que ia ser uma coisa melhor para eles, né? Um espaço mais adequado, e assim foram todos comigo. E a gente continuou desenvolvendo essas aulas, né? E eu sempre fui muito clara, né, com os meus parceiros, e no caso, então, ele seria o meu patrão, né? Seria parceiro porque a gente fez mesmo uma parceria, né, em relação às pessoas que eu estava levando. Mas quando eu percebi, né, que aquela quantidade de pessoas que eu estava, vamos dizer assim, não é influenciando, né, mas que eu estava atuando ali na melhoria, né, da qualidade de vida de cada uma delas, e o quanto elas eram gratas, eu percebi que elas estavam comigo, né, tipo, independente de qualquer coisa, se fosse no terraço, se fosse no porão ou em qualquer academia, elas estariam comigo. Isso me deu força e coragem para pensar em ter o meu próprio negócio, né? E aí eu pensei, eu posso ter a minha academia, eu posso ter um ambiente que não for o meu terraço, por exemplo, alguma coisa mais específica, né? E aí eu comecei a pensar nisso. Só que antes disso, né, um dos alunos que eu atendia, nesse período eu já atendia personal, né, eu tinha todas as aulas coletivas e comecei a atender personal. Aí é uma outra coisa também. Quando eu comecei a atender personal, aqui em Manhuaçu ainda não tinha esse trabalho disseminado. E o personal training é um trabalho mais caro. E aí quando eu falei lá, né, pro dono da academia, ele falou, Flávia, pode ser que dê certo. Porque as pessoas, elas não querem um babá treino. Elas não querem uma pessoa ali do lado contando a série, etc. Eu falei, mas não, peraí, personal não é isso. Personal não é contar a série, não é montar o aparelho, desmontar o aparelho. Não é bater papo, não é ser psicólogo. Personal trainer é ter uma programação individualizada. E ele falou, não, pode tentar. Se você quiser tentar, as portas estão abertas. Então, eu comecei a desenvolver esse trabalho também. E com pouco tempo eu já tinha uma quantidade, assim, 5 alunos de personal, né? E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho paralelo às aulas coletivas. Sempre as aulas coletivas e o personal. E aquilo foi dando certo. Um dos meus alunos de personal, ele queria investir em alguma coisa. E aí ele falou para mim, Flávia, eu queria investir em alguma coisa, eu queria que você entrasse junto comigo, porque eu pensei numa academia, mas eu não sou profissional, e eu acho que a academia aqui em Manhuaçu poderia ser uma academia que fosse inovadora, no sentido de aula, com essas aulas que você dá e tal. Aí ele falou, você me ajuda? Eu falei, tá, eu te ajudo. E aí eu entrei em contato com uma pessoa que eu sabia que fazia a montagem de academias, né, entregava tudo pronto. Eu falei, então, eu vou ligar pro cara, eu vou falar que eu tenho um aluno, vou contar de você, que você quer investir e tal, e vou contar isso pra ele. E aí, liguei pra esse cara, eu falei, ó, tudo bem? O nome dele é Alexandre. Eu falei, oi, Alexandre, tudo bem? Flávia, aqui de Manhuaçu e tal. Eu queria conversar com você, porque tem um aluno meu aqui querendo investir, né? E ele quer montar uma academia, e na hora eu pensei em você. E aí ele falou, era terça-feira, e ele falou, quinta-feira eu tô aí. Te pego às 10 horas da manhã na porta da sua academia.
e a gente vai sair. Gente, vocês não acreditam o que esse cara fez. Ele chegou exatamente no dia e na hora que ele mandou, né, que ia me pegar. Me botou dentro do carro dele, que era um Fiat Idea verde. Eu não me esqueço de nada. Aí ele falou assim, tudo bom, Flávia? E aí, eu vim montar sua academia. Eu falei, não, você entendeu errado. Não é pra mim, não sou eu que tô montando. É o meu aluno. Aí ele falou assim, não, mas eu vim montar a sua academia. Aí eu falei assim, não, Alexandre, mas eu não tenho nem dinheiro. De onde que eu vou tirar esse dinheiro? Ele falou, é dinheiro que você tá precisando? Então vamos lá no banco, vamos fazer um financiamento. Eu falei, que isso? Mas desse jeito. Ele pegou, me botou no carro, foi comigo no banco, olhou todas as linhas de financiamento. Aí ele falou, onde você queria a sua academia? Aí eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei assim, no shopping? Aí ele, então vamos lá no shopping. Chegou lá no shopping, onde é a administração? Aí ele foi lá, falou com a administradora, falou, eu gostaria de marcar uma reunião com o responsável, quem é o dono? Desse jeito assim, sabe? E eu assim, com o olho desse tamanho, sem saber o que falar, suando a mão. E eu só olhava pra ele e falava assim, você é doido? E ele falava assim, calma. E aí ele marcou 3 horas da tarde com o dono do shopping. Eu vou conversar com ele. Ele negociou o espaço, ele pediu reforma, ele falou, eu preciso de uma sala assim, assim, assado, com um piso assim, assim, assado. Ele negociou o valor de aluguel e eu saí da minha casa de manhã para dar minha aula. E às 10 horas da manhã eu ia encontrar com uma pessoa para abrir a academia para o meu aluno. E isso tudo aconteceu sem a menor programação. E aí, ele ia comigo pela rua e as pessoas falavam assim, Flavinha, eu preciso do seu contato que eu quero fazer a aula XYZ. Flavinha, como é que você tá de horário personal? E aí ele me parou assim, ó, no meio do shopping, na escada, ele falou assim, se você não abrir a sua academia, eu vou abrir uma academia para você. Porque não é possível que você não tá enxergando o seu poder de atuar, né? Aonde falta a confiança de você ter o seu próprio negócio. Você tem que acreditar em você tanto quanto as pessoas acreditam em você. Todo mundo acredita em você e você não acredita? Você pode fazer isso sem ter que fazer por outro. Você pode fazer por você. E se você não fizer, eu vou fazer. E aí eu fiquei com a minha cabeça desse tamanho, porque eu não tinha sabe? Tudo, né? Tudo volta aquilo. Ai, a questão do dinheiro. A questão do dinheiro a gente não tem, às vezes é um investimento que tem que fazer e aquele medo, né? De arriscar, o medo do novo. E nessa ocasião eu conversei, né? Falei lá na minha casa, eu conversei o que a gente poderia fazer. E aí eu conversei, inclusive, com essa pessoa, que era o meu aluno. Eu falei, olha, aconteceu isso, eu sei que você queria investir, mas ele era um investidor que estava procurando alguma coisa, né? E aí eu falei, olha, de repente, não sei se a gente pode entrar de sócio e tal. Acabou que ele, né, naturalmente, ele abortou esse investimento. Ele preferiu investir em outras coisas. E, no entanto, a minha academia, que eu nunca tinha parado para fazer uma programação, ela estava prestes a ser aberta. E sem, assim, eu ter pensado nenhum dia, né, no como eu poderia fazer. Alguém veio e preparou aquilo tudo ali para mim. Eu falei, gente, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Oportunidade a gente aproveita, né? E eu assumi aquilo tudo ali que ele falou. Eu assumi aquilo tudo, eu fiz um financiamento no banco, eu assumi aquilo que ele pediu, que ele negociou com o dono do shopping. O dono do shopping, ele construiu para mim, ele me alugou. E aí eu tava lá, então, com a minha academia, com todo o equipamento que ele colocou, equipamento importado, sabe assim, e eu não tinha absolutamente nenhuma reserva, eu não tinha um carro para vender, e tudo foi na confiança daquilo que eu iria produzir com o meu trabalho, né? E independente do que eu fizesse, o foco sempre foi fazer, né? O foco sempre foi fazer algo de bom para alguém e automaticamente aquilo ia ser revertido, né?
como a consequência do dinheiro que eu ia ter. Então, aquilo ali, gente, até como gratidão mesmo. Quando as pessoas estão satisfeitas com aquilo que ela está recebendo, elas vão falar para as pessoas que ela gostam. Olha, eu tô fazendo aula com a Flávia e a Flávia aconteceu isso e melhorou isso pra mim, melhorou aquilo pra mim. E ela falava com a pessoa que ela gosta, porque ela também queria que aquela pessoa vivesse aquilo. E com pouco tempo a minha academia estava com muitos e muitos alunos, né? Graças a Deus. E eu fui tendo que abrir mão, né, das aulas coletivas e focando mais no treinamento personalizado. Até então, nesse caso, eu já estava na minha academia. E aí, eu sempre pensava assim, gente, tudo me limita, sabe? Aquela limitação me incomodava. Eu tinha X alunos de aulas, então eu poderia dar mais aulas, mas eu não poderia aumentar o número de alunos, porque senão eu não comportava na sala. E aí eu fui até onde eu consegui. Aí eu atendia o máximo de alunos que eu poderia atender com a quantidade de aulas que eu poderia dar. Eu cheguei a dar 9 aulas. 9 aulas correspondem a 9 horas de treinamento por dia. E eu fazia todas as aulas. Enfim, aí aconteceu de eu investir no treinamento personalizado. E aí eu comecei a atender uma pessoa por horário, a demanda foi aumentando, eu comecei a atender duplas, eu comecei a atender trios, e aí também, em algum momento, eu me senti limitada, porque fisicamente eu não poderia aumentar nem o valor da minha aula e nem poderia aumentar a quantidade de pessoas que eu pudesse alcançar. Então, eu tive 36 alunos de personal trainer durante a semana, né, no mês. Então, imagina, como que eu organizava, né? Era muita gente, às vezes 3 pessoas no horário, 4 pessoas no horário. Mas elas assim mesmo, elas admitiam fazer mais de uma pessoa, porque o que elas queriam era ter a oportunidade de fazer a aula, independente se era sozinha ou com outra pessoa. E aí eu comecei a pensar na questão do online, porque quantas pessoas eu poderia atingir se eu trabalhasse online, né? E aí eu comecei a vislumbrar aquilo, sabe? Eu pensava assim, nossa, mas aí não tem limite. Quantas e quantas pessoas eu vou poder? Mas quem sou eu até então, né? Ninguém me conhece, ninguém sabe quem é Flávia Barack. Na minha cidade, sim, mas e se eu fosse para o Rio de Janeiro? Eu não ia conseguir. Se eu fosse para outra, né, maiores centros, eu não conseguiria. E se eu entrasse na internet? Tão pouco, né? Eu não seria, como que as pessoas iam me descobrir? E aí eu comecei a pensar na possibilidade de entrar no esporte para ser conhecida nacionalmente. E aí, o muito interessante falar, que eu não falei essa parte que aconteceu, né, concomitantemente com as minhas aulas, né, quando eu dava bastante aula coletiva, eu comecei a sentir uma necessidade da parte nutricional, porque até então, não esquece físico, tá? Eu nunca influenciei ninguém pelo físico que eu tinha até então, porque eu era uma pessoa gordinha, né? Eu era um profissional de educação física gordinha. E aí, mas eu era muito boa naquilo que eu fazia porque eu dava resultado para as pessoas. E as pessoas sabiam que o que elas faziam, se seguissem aquilo, as minhas orientações, elas teriam resultado. Mas eu mesma dava tanta aula, não tinha tempo para cuidar da minha alimentação, sabe? Não tinha tempo para me consultar. Na minha cidade não tinha um nutricionista especialista em esporte ainda até então. E aí eu comecei a ficar muito cansada, né? E quanto mais cansada eu ficava, mais errado eu comia. Então, rotina para mim era ir no rodízio de pizza toda quarta-feira e todo sábado. Aliás, domingo, que acontecia aqui, quarta e domingo. Toda quarta e todo domingo eu ia no rodízio de pizza. Eu comia muito mal, muito mal, muito mal. E rápido, sabe? Quando você come assim, é o tempo que você tem, é aquilo que você tem, é aquilo ali que você vai comer. Falta de programação, né? Então não conseguia me alimentar bem. Mas aquilo passou a ser prioridade para mim, porque se eu não parasse e me alimentasse de uma forma correta, eu não conseguiria desenvolver o meu trabalho da forma que eu estava desenvolvendo. Estava ficando fraca, não estava conseguindo acompanhar as aulas dos meus alunos.
Eles mesmos estavam tendo um condicionamento superior ao meu. Se eu ficasse uma semana parada, vamos supor, viajei, botei alguém para dar aula para mim. Quando eu voltava, eu não acompanhava o ritmo dos meus próprios alunos. Aquilo para mim estava me incomodando. E aí eu busquei uma ajuda profissional, não pensando no meu físico, sabe? Pensando simplesmente em uma forma de desenvolver melhor o meu trabalho. E aí eu busquei até na internet, na época não tinha Instagram não, tá gente? Na época era o Orkut. E aí eu comecei a entrar no Orkut e ver aquelas comunidades de pessoas que faziam dieta e aqueles... Eu falei, gente, eu vou buscar um negócio desse, é isso que eu quero, eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer, busquei um profissional, comecei a contactar com ele via e-mail. Falei, tudo bem e tal, sou profissional, queria muito uma consulta. E aí eu comecei a, inclusive, indicar as minhas alunas para esse profissional. E elas foram, inclusive, antes de mim, porque eu não tinha tido ainda tempo para parar e fazer uma viagem para consultar, porque eu teria que abrir mão das aulas, etc. E aí, quando eu fui, esse profissional, ele nunca tinha me visto pessoalmente, mas a gente já tinha se falado muito, né, via e-mail, via telefone. E eu imaginava ele de uma forma e ele me imaginava de uma forma, que quando a gente se viu, é você, mas é você. Eu acho que ele pensou assim, eu não sei, ele imaginou outra coisa, eu imaginei outra coisa, mas foi bem interessante. E a gente ficou bem amigo, a gente começou a fazer esse trabalho. Hoje eu falo que ele é o meu nutricionista, mas ele não prescreve para mim mais, mas ele vai ser eternamente meu nutricionista, que é o Dr. Lupécio. Tenho uma admiração muito grande por ele, pelo trabalho dele e por todas as oportunidades que ele já me deu, né? Eu comecei a fazer a dieta visando somente o benefício, né, da minha disposição, melhora da minha disposição, melhora do meu intestino que funcionava muito mal, o meu sono que era bem atribulado. Então melhorou tudo, sabe? Eu tinha uma energia que triplicou e, em consequência, sabe? Eu emagreci e o meu corpo foi mudando. Meu corpo foi mudando e aquilo foi a consequência. Então, assim, fazendo um paralelo, né? Eu nunca foquei no dinheiro que eu ia ganhar quando eu trabalhava, eu sempre foquei em fazer algo, né, por alguém e a consequência foi o dinheiro. E eu nunca foquei no meu físico, eu foquei na minha qualidade de vida e o físico transformou como consequência, sabe? Eu acho que foram as melhores focos que eu pude dar. Assim, eu acho que eu acertei muito nesse ponto aí. Porque muitas vezes a gente foca no resultado final e aquilo muitas vezes te traz, às vezes, uma frustração caso você não consiga. Então, e você não consegue se manter, né, fazendo aquilo que realmente precisa ser feito. Então, eu focava naquilo que era o objetivo principal que precisava ser desenvolvido. E o restante era consequência. E aí meu corpo começou a mudar e eu fazia assim, ó, direitinho, que ele passava, eu riscava ali embaixo e fazia exatamente igual. E depois de deixa eu pensar aqui, uns 7 anos que eu já tinha de experiência com dieta, foi quando eu já estava também trabalhando, né, lá na academia. Foi quando eu pensei, né, eu quero agora ir para o online, né? Eu quero atender pessoas sem limites, né? Eu quero atender todo mundo que quiser fazer minha aula, eu não quero ter que recusar. E aqui agora não tem horário, sabe? Já estava nesse ponto. E aí, numa das consultas que eu tive, ele falou para mim, Flávia, isso aqui que você precisa de buscar. Por que você não participa desse tipo de campeonato? E virou a tela do computador dele para mim e mostrou aquelas pessoas, né, do fisiculturismo, assim, com corpos perfeitos, né? Eu tava bem distante, apesar de já ter melhorado bastante meu físico, não tava mais gordinha. Eu tava um pouco distante daquilo que era do esporte, né, que é alto nível, né? Eu falei, mas é isso eu não consigo. Foi a primeira coisa que eu falei, mas assim, a gente tem uma mania, né, de puxar a gente para baixo. E é impressionante como que... E as palavras, elas têm poder. A gente não pode, sabe? Hoje eu aprendi muito com isso, mas eu já errei muito, sabe? E eu sei que muitas vezes é o que a pessoa pensa no primeiro momento. Mas será que eu vou conseguir? Eu também. Foi a primeira coisa que eu falei. Mas a gente tem que quebrar, sabe? E naquele momento ali, ele falou, Flávia,
essa pessoa que eu tô te mostrando, ela é mãe de 2 filhos e ela tá aqui, por que que você não consegue? E aí, naquele momento, eu falei, gente, eu nem filho eu não tive ainda, por que que eu não consigo? Sabe? Eu falei, então eu vou. Então é isso que eu vou, eu quero fazer. Aí ele falou assim, então nós vamos fazer. E na hora que ele saiu, ele falou, ó, vamos botar a Flávia nos palcos. E aquilo fez muito sentido pra mim, porque eu já tava buscando uma forma de ser reconhecida. Eu falei, pronto, eu vou, participo do esporte, vou disputar, né, estadual. Se eu tiver sucesso, eu vou disputar nacional. E contudo, o esporte ainda não estava tão disseminado, eram poucas atletas que desenvolviam e se destacavam. Eu, de alguma forma, ia estar entre elas, né? Ia fazer o meu nome, então, fora da minha cidade, que era uma cidade pequena. E já tinha chegado ali num teto que eu não conseguia mais atender, né, mais pessoas. E aí foi o que eu fiz. Ele me falou isso, era em maio. O primeiro campeonato era em julho. Mais precisamente, eu estava no final de maio e o primeiro campeonato ia ser início de julho. Eu tinha 40 dias para o campeonato. Foi 40 dias a minha primeira preparação. Então, eu já estava num pico de dieta, logicamente, igual eu falei, já tinha 7 anos. Ele falou, Flávia, disciplina você já tem, você já come certo, você já pratica atividade física, por que não? Eu falei, exatamente, por que não? E aí, eu fiz uma viagem logo na sequência, que foi para um evento de fisiculturismo que eu nem tinha nunca assistido na minha vida. E aí, é isso que eu quero mostrar para vocês. As oportunidades, elas apareceram para mim sem eu nunca ter programado nenhum dia. Eu nunca programei dar aula de spinning, eu nunca programei dar aula na minha casa, foram os meus alunos que me proporcionaram isso. Eu nunca programei participar do fisiculturismo, ter a minha academia, eu nunca programei. Eu nunca programei participar do fisiculturismo, não foi uma coisa que eu planejei, sabe? As coisas aconteceram, eu falava assim, opa, peraí, eu vou pegar essa aqui, essa oportunidade eu não vou deixar escapar não. E aí as coisas foram acontecendo, né? E quando eu fui para esse evento, que eu fui entender o que era, aí eu falei, pronto, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero isso. E 40 dias depois eu tava em cima do palco. Gente, e assim, eu sei que eu deveria ter comido e treinado com foco em ser campeã. Mas para mim, o meu foco ali, todos os dias, não era assim, eu tenho que fazer isso porque a minha concorrente deve estar fazendo. Eu nem lembrava que eu tinha alguém para concorrer comigo. O esporte para mim foi uma reafirmação muito grande. Era só aquilo, eu comigo mesma, me mostrando do que eu era capaz, sabe? Então, quando eu subi no palco, eu não queria nem saber se tinha outras pessoas concorrendo comigo. Ali, para mim, era eu conseguindo o topo daquilo que eu considero mais difícil. E aquilo me deixou, assim, com uma autossegurança tão grande que talvez eu não tinha antes, sabe? Eu não tinha essa confiança, tipo, eu vou abrir porque eu vou assumir, porque eu consigo, porque eu... Não, no primeiro momento, eu sempre falava assim, mas será? Não dá pra mim. Depois que eu participei do fisiculturismo, a minha cabeça, ela virou uma chave, assim. Eu passei a acreditar tanto em mim, porque eu acho que alimentação, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ter o controle da situação, assim, o autocontrole. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de beber, né, porque eu ficava tonta, às vezes aquilo me tirava um pouco do meu eixo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ter o controle da situação. Então, dominar a comida, né, não só passar a comer aquilo que eu não gostava, mas deixar de comer aquilo que eu gostava, aquilo para mim era um exercício, sabe, de autocontrole. Eu exercitava a minha capacidade de ser, sabe, assim, estar no controle para mim era um prazer muito grande. Então, aquilo me tornou uma pessoa que qualquer coisa que você falar, por exemplo, mas será que você faz isso? Eu sou capaz. Eu considero que eu sou capaz, porque eu nunca tive nenhum vício, né? Mas eu acredito que vício, por exemplo,
cigarro é uma coisa muito marginalizada, todo mundo fala mal, todo mundo faz campanha que é errado, mas a comida não. A comida, ela faz mal, mas ela é silenciosa, ela é tida como tudo de bom, né? Se acontece uma coisa boa, a gente vai fazer um aniversário, a gente comemora com comida. A gente vai fazer uma celebração, a gente comemora com comida. A gente passou no vestibular, comemora com comida. A própria palavra comemoração, né, vem de comer, né? Então acho assim que é muito mais difícil você falar não para uma coisa que até então as pessoas têm como um afago, sabe? Mas isso é tão bom, sabe? Mas isso é tão maravilhoso. E aí as pessoas começam a achar que se você não come, você não é feliz, né? Pra que você tá fazendo isso? A vida é tão curta. Mas elas não entendem que a vida é mais curta ainda se você não tem um estilo de vida saudável, né? Então, assim, é um pouco louco isso, a mentalidade, né, da alimentação. E quando eu consegui dominar isso, que eu mudei a minha cabeça, sabe? Eu falei, pronto, agora eu posso tudo. Eu descobri, né, a mina de ouro, porque a minha cabeça mudou. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, né? Contar para vocês toda a minha história. Eu também já pensei muito em relação ao que eu seria capaz de não acreditar, né, em mim, não acreditar que aquilo era para mim, não acreditar que eu pudesse chegar naquele patamar, colocar sempre eu tô aqui e aquela pessoa ela tá nesse nível, sabe? Nunca imaginar que eu poderia chegar nesse nível. Então, só que as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram aparecendo e eu não abri mão, né, de experimentar. E foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Aceitar as oportunidades como mesmo um desafio, sabe? Hoje eu vejo que eu sou muito movida a isso, a desafio. E quanto mais difícil for, mais o gostinho, sabe? Da quando você conquista aquilo, é mais gostoso. Então, a gente não pode buscar o fácil, né? E nem tampouco procurar atalho, sabe? Porque quando você chega lá, você fala, nossa, eu passei por isso tudo, sabe? Dentro do fisiculturismo, eu me experimentei de várias formas, por diversas vezes, né? Eu já fiz todo tipo de estratégia nutricional, eu já comi, eu já fiz experiência com o meu corpo em relação aos alimentos. Então, hoje eu sei, se eu comer arroz, o que acontece com o meu corpo, se eu comer a batata doce, é diferente, sabe? Quando eu quero uma coisa diferente. Então, ter isso na minha mão, sabe? E saber manipular isso, hoje, pra mim, é ter mesmo a chave do tesouro, sabe? E é exatamente, todo esse percurso, ele vem de muitos e muitos anos, né? Desde o meu início até tudo aqui que eu resumi pra vocês, isso tem mais de 15 anos, né? Vamos botar aí todo esse percurso, mais ou menos 20 anos, né? Então, o que eu venho trazer para vocês é exatamente, sabe essa chavinha? A chavinha que eu descobri que abre o tesouro? É exatamente esse ponto, né, que eu quero facilitar, porque eu sei o que você pensa, eu sei o que você passa, eu também já passei, eu também já pensei, e no dia que eu descobri, né, que poderia ser tudo muito mais fácil, foi a minha libertação, né? Vocês já ouviram a frase, né? Disciplina é liberdade? É essa liberdade que eu quero trazer, de uma forma bem facilitada. E é por isso que eu tô aqui hoje, né, falando com vocês. Hoje eu estou trabalhando online, que era o meu objetivo até então. Eu participei do esporte, eu fui destaque, né, entre as mineiras, eu fiquei entre as melhores do mundo e as pessoas me conhecem. Se você está assistindo esse vídeo hoje, é porque eu cumpri com o meu objetivo e hoje eu tô querendo disseminar tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu passei de uma forma bem simplificada, e o objetivo nunca mudou, que sempre foi, né, desenvolver algo para auxiliar as pessoas e quanto mais pessoas, melhor.